Salve galera, tudo certo? Professor Neto, mais uma vez vamos lá trabalhar um pouquinho. Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre ondas, né? A gente vai estudar aí alguns conceitos relacionados à ondulatória, o que ocorre com esses fenômenos, né? Como eles são causados e as suas principais características basicamente, né? Mas para a gente começar o estudo de ondulatória, nada mais do que conveniente e necessário que você conheça o que é uma onda, que você entenda inicialmente o que é uma onda, né? Como ela se comporta, o que ela apresenta, o que ela nos traz, tá certo? Então, começando falando sobre ondas, vamos imaginar inicialmente o seguinte. Então, dentro desta parte de ondulatória, o primeiro conceito, portanto, importante que nós temos dentro de ondulatória é exatamente essa característica da onda, né? Como é que é uma onda? O que ela apresenta de características importantes? Uma onda, você vai pensar assim, é uma perturbação, é um abalo. Você pega um meio elástico e de alguma maneira você, neste meio elástico, produz uma perturbação, um abalo, que passa a se propagar através deste meio, tá certo? Isto nós definimos como uma onda. Então, onda é entendido como uma perturbação ou abalo provocado em um meio. Este meio, normalmente considerado, então, como um meio elástico, tá? Onde ele pode estar, obviamente, sendo perturbado em todas as suas direções. A onda ela apresenta uma das principais características, e normalmente muito questionados em diversas provas do nosso Brasil, que é a condição, o que uma onda pode ou não estar transportando. Essa perturbação provocada num determinado tipo de meio, esse abalo provocado num determinado tipo de meio, ele tem como principal característica o transporte de energia. Então toda onda transporta energia, mas não transporta matéria. Então nós temos o deslocamento de uma energia através deste meio, mas sem deslocamento da matéria proveniente daquele meio. Essa matéria pode vibrar, pode oscilar, mas não se deslocar devido à passagem de uma onda através dela. Então quando nós estamos falando da onda, uma característica bastante importante, para a gente estar relembrando simplesmente, é que toda e qualquer onda sempre transporta energia e não há transporte de matéria. Então essa é a principal característica que nós temos para uma onda. Ela sempre tem esse deslocamento de energia, né? Com o passar do tempo essa energia vai se movendo de um ponto para outro, através deste meio elástico, perturbando assim este meio, mas sem deslocamento de matéria, sem transporte de matéria de um ponto a outro, dentro de uma determinada direção, basicamente de deslocamento, ok? Então para essas ondas nós temos que entender este conceito básico. Onda transporta sempre exclusivamente energia de um ponto a outro, mas sem deslocamento de matéria nesse meio. Consequentemente, essas ondas podem ser classificadas quanto à sua propagação, quanto à sua natureza, né, as formas como essa onda de fato pode se propagar de um meio para outro. Então vamos entender aqui alguns detalhes bastante importantes, começando dentro dessa classificação das ondas, com esta classificação quanto à sua natureza. Dentro da classificação quanto à natureza, nós vamos ter a onda classificada de duas formas. Então, classificação das ondas, inicialmente falando sobre a natureza de propagação desta onda, para a gente entender onde de fato essa onda pode se propagar ou não. Então, quanto à natureza, essa onda vai ser propagada ou vai ser compreendida quanto à natureza de duas maneiras. Pode ser entendida como onda mecânica, e inicialmente nós vamos falar desta onda mecânica. Então, quanto à natureza de propagação dessas ondas, a forma como ela se propaga através deste meio, ela pode ser então compreendida como uma onda mecânica, onde toda e qualquer onda mecânica apresenta como principal característica um simples detalhe. Ela tem uma necessidade. Necessidade do quê, Neto? Necessidade de um meio material.
Sem meio material, não há propagação desta onda através deste meio. O pré-requisito para que esta onda possa se deslocar através deste meio é a necessidade de alguma forma de substância. Seja ela na fase sólida, líquida, gasosa, não importa. Mas temos que ter meio material. Então, para as ondas mecânicas, esta é a principal característica, esta necessidade, né? Ela necessita de um meio material para se propagar. Então, ela necessita de meio material. Se uma onda como essa tem essa necessidade de um meio material, é o tipo de onda que não pode, em hipótese alguma, propagar-se, por exemplo, no vácuo. Então, esse tipo de onda, classificada como onda mecânica, devido a essa necessidade do meio material, ela não pode e não propaga-se através do vácuo. Não propaga-se no vácuo. Eu tenho que ter um meio material para que esta onda possa se propagar, portanto, através deste meio em questão, não ocorrendo, portanto, com ausência de matéria, não ocorrendo para essa região que nós classificamos como uma região de vácuo. Esse tipo de onda, portanto, classificada como onda mecânica, nós poderíamos pensar ou exemplificar, né? São as ondas que se propagam através de cordas, são as ondas que se propagam através de meios elásticos, são as ondas que se propagam, por exemplo, através de meios líquidos, sólidos, basicamente precisando de substância, precisando de meio material, sem a condição de se propagar através do vácuo. Exemplos para elas: as ondas em cordas, ondas em elásticos, ondas sonoras, ondas do mar, tudo isso são classificadas como ondas mecânicas. As ondas sonoras, como principal delas, né, ou a mais curiosa até certo ponto para nós, é a onda que vai estar se propagando, portanto, neste meio com uma determinada velocidade. Lembrando que a velocidade da onda no meio gasoso, ela é menor do que a onda sonora no meio líquido, que seria menor do que essa onda se propagando em um meio sólido. Mas basicamente, como essa principal característica é a necessidade deste meio material, e como esta onda não se propaga no vácuo, nós não ouvimos, em hipótese alguma, choques, por exemplo, entre corpos celestes. Por quê? Porque não há meio material para a chegada dessa propagação até nós. Então, no espaço, o som não se propaga. Não. A maioria dos filmes que nós temos de ficção científica, principalmente, a maioria não, mas muitos deles, né, mostram exatamente essa condição. Às vezes você tem lá uma explosão de uma nave, ela entra em combustão, você escuta, dá para se ouvir essa explosão. Gente, isso é muito incoerente. Não havendo meio material, não temos a menor possibilidade de propagação da onda sonora através deste meio, já que a onda sonora é classificada como uma onda mecânica. Ok? E aí temos uma segunda forma de classificação, que são as ondas eletromagnéticas, que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. As ondas eletromagnéticas, por sua vez, dentro ainda desta classificação, elas são ondas como, por exemplo, a luz, né? Uma onda eletromagnética. Para uma onda eletromagnética, propagando-se como, por exemplo, a luz, esta onda ela pode propagar-se em todos os meios, sólidos, líquidos, gasosos, e também pode ocorrer no vácuo. Ela não necessita de meio material? Não é necessário a presença de meio material. Então esse tipo de onda ele pode ocorrer no vácuo. Neto, mas em sólido, por exemplo, através de uma parede, a luz não vai passar através de uma parede? Sim, porque o meio é opaco, mas isso é visto por vocês em ótica. Então nós temos para a luz a possibilidade de propagar-se através de meios sólidos, como por exemplo um diamante, através de um vidro, né? Vamos classificar aí de uma maneira bem superficial o vidro como estando nessa fase sólida. Então nós temos essa possibilidade da propagação da onda, no caso luminosa, de uma onda eletromagnética, mesmo através de um meio sólido. Ok? Então pode ser sólido, pode ser líquido, pode ser gasoso e também pode se propagar através do vácuo. Então esta onda, ela não necessita de meio material. Portanto, ela pode, não é que vá, mas ela pode ocorrer no vácuo. Se essa onda pode estar ocorrendo no vácuo, né, nós temos para ela uma velocidade extremamente alta para essa região, passando assim para um meio gasoso, onde nós temos uma pequena, mas existe, redução na sua velocidade, passando para um meio líquido a velocidade é menor ainda, e no meio sólido a menor dessas velocidades, para essa propagação através de uma onda eletromagnética. Ok? Para essas ondas eletromagnéticas, então, exemplos, nós não podemos pensar apenas na luz, mas nós temos raios-x, radiações infravermelha, ultravioleta, né? Poderíamos pensar como ondas de rádio, ondas de TV, ondas dos celulares, as micro-ondas,
tudo isso se enquadra no espectro das chamadas ondas eletromagnéticas, ok? Então a definição quanto à natureza da onda é de duas maneiras. Mecânica, que precisa de meio material, e as ondas eletromagnéticas, que inclusive podem se propagar através até mesmo do vácuo com essa região de matéria ausente. Consequentemente, pessoal, essa classificação das ondas também vai na forma como a onda se propaga, né? Como assim, Neto? Na forma como a onda se propaga. Na classificação das ondas quanto à propagação, ela pode ser entendida de duas formas bastante importantes, bastante peculiares, né? Quanto a esta propagação, portanto, destas ondas, então nós já classificamos quanto à natureza e agora a gente classifica quanto à propagação destas ondas. Quanto a essa propagação, esta onda vai ser classificada de duas formas. Mas antes eu gostaria que você entendesse o seguinte. Além de ser classificada de duas maneiras, ela ainda pode ser entendida quanto à sua direção. Ou seja, ela pode ser compreendida como uma onda unidimensional, no qual a onda se propaga em uma única direção, por exemplo, na direção de uma corda tensa ou na corda de um bang jump, né? Nós temos uma única direção para que esta onda passe a se propagar através daquele meio, transportando energia através daquele meio, perturbando, portanto, aquele meio. Podemos ter uma onda bidimensional, como por exemplo a onda na superfície de um lago bastante tranquilo, que você perturbe este lago, você passa a ter uma onda se propagando de maneira bidimensional, ou no estádio, né? Aquela ola conhecida dos estádios é também uma onda classificada como bidimensional por estar em uma superfície, né? Por estar em um plano, basicamente. E ainda temos as ondas tridimensionais como o som. Ele propaga-se em todas as direções, em todos os sentidos, como se fosse uma esfera, né? Que ao ser emitida ela passa a aumentar as suas dimensões e de maneira, claro, independente. Então nós temos ondas classificadas como unidimensionais, para uma única direção, bidimensionais, duas direções, e as tridimensionais, que se propagam nas três direções possíveis. Mas além disso, elas vão ser classificadas quanto à propagação como ondas longitudinais. E estas ondas, classificadas como ondas longitudinais, são ondas que apresentam uma característica bastante importante. Que característica é essa, Neto? Para essas ondas longitudinais, elas possuem a direção de vibração paralela à direção de propagação. Então presta atenção. Ondas longitudinais são ondas que apresentam a direção de vibração paralela à direção de propagação desta onda. Então são ondas que apresentam essas duas direções paralelas entre si. Para essas ondas longitudinais, um exemplo que nós teríamos para compreender uma onda como essa, o melhor que eu vejo, na verdade, é o som. Mas além disso, nós poderíamos imaginar assim, uma onda formada, por exemplo, no bang jump, como eu citei de exemplo. Essa onda é também conhecida como uma onda longitudinal, porque o elástico vai vibrar na mesma direção que a onda se propaga. Uma onda formada numa mola, né? Se eu pegar uma mola e perturbar, imagine que você tem a possibilidade de esticar uma mola totalmente na horizontal, no solo, né? E você dá uma forte pancada em um dos extremos. Esta onda passa a se propagar através da mola, né? Vibrando numa mesma direção em que esta onda se propaga. Então, se esta onda passa a propagar-se para essa direção e sentido, necessariamente você vai ter a mesma vibrando nesta mesma direção e sentido. Sendo paralelas, necessariamente, isso é característica de uma onda classificada como uma onda longitudinal, tá? Então, o som também faz esse papel. O som ele vai perturbando o meio, no caso o ar, né, para chegar até o seu ouvido. Ele vai perturbando este meio e nessa perturbação que ele vai provocando neste meio, ao vibrar, ele passa a se propagar com a mesma direção da vibração. Então, o fato de ter essa direção paralela é um exemplo para esta onda classificada assim como uma onda longitudinal. Nós poderíamos imaginar, então, um determinado pulso emitido, por exemplo, em uma mola, onde nós temos aqui esse pulso passando a se propagar através desta mola, indicando a seguinte relação. Se por acaso nós tivermos esse pulso vibrando nesta direção, vamos considerar que isso seja a sua direção de vibração, ao termos esse pulso propagando-se assim, ou seja,
apresentando esta propagação para a sua direita, se são paralelos a vibração e a propagação, a isto nós classificamos como ondas longitudinais. O seu tímpano é perturbado pelo ar, mais especificamente pelo som, que vai estar comprimindo e relaxando esta região tão sensível do nosso ouvido, né? E nessa questão do tímpano, nós temos necessariamente um aumento de pressão, conhecido como uma compressão, e uma redução de pressão, chamada assim de rarefação, que é o que nós temos, né, nessa membrana, nessa película bastante sensível do nosso ouvido, onde esse meio acaba sendo perturbado e vibrando na mesma direção em que o som se propaga. A segunda forma de classificarmos as ondas, além de ondas longitudinais, são as ondas transversais que eu vou mostrar para vocês agora. Essas ondas transversais, estas ondas, portanto, classificadas como ondas transversais, são ondas que apresentam a direção de propagação e a direção de vibração perpendiculares entre si. Ou seja, esta direção de vibração da onda passa a ser considerada como perpendicular, ela é necessariamente perpendicular à direção de propagação. Então, se a direção de propagação e a direção de vibração são necessariamente perpendiculares entre si, nós temos toda e qualquer onda classificada dessa forma, entendida como uma onda transversal. As ondas transversais, nós poderíamos imaginar, olha, a onda formada no mar é uma onda transversal. Assim como essa onda transversal, aproveitando e, na verdade, só retomando um conceito que eu devia até ter citado, mas aproveitando agora o ensejo, que eu citei o exemplo das ondas do mar, quando você olha, por exemplo, para um surfista parado sobre uma prancha, né, em alto mar, distante ou relativamente distante da arrebentação, você nota que as ondas, ao passarem por ele, simplesmente fazem com que ele realize um movimento de subida e de descida, mas sem que ele seja levado para um lado ou para o outro, né? Neto, mas por que o objeto às vezes pode ser levado de um lado para o outro ou pode ser levado para um lado ou para o outro? Isso ocorre devido à presença de atrito, seja ele com o ar ou seja ele até mesmo com as moléculas de água e a prancha do surfista. Mas devido à passagem em si da onda, esse deslocamento não ocorre. Então quando você vê um surfista em alto mar, né, sentadinho numa prancha, passa a onda por ele, esse movimento de subida e de descida é da perturbação provocada no meio, ou seja, da passagem da onda, transportando por ali a energia, mas sem que o surfista seja deslocado, sem que o surfista seja, por exemplo, levado para a praia, basicamente, né? Então isso é uma característica de uma onda ou de transporte exclusivo de energia. Agora sim, voltando para esta ideia de uma onda classificada como uma onda transversal, como as ondas do mar, nós podemos pensar numa onda transversal como as ondas luminosas. Todas as ondas eletromagnéticas, na verdade, são classificadas como ondas transversais, tá? Nós temos como principal, então, característica, né, e é bem típico esse tipo de questão envolvendo uma onda como esta, propagando-se através de um determinado meio. Imagina uma onda como essa, que pode estar propagando-se, digamos, aqui, ó, para a direita de vocês. Esta é a direção de propagação desta onda. Em relação a essa direção de propagação, você vai ter a vibração deste meio nesta direção. Então, se nós temos uma direção de vibração perpendicular à sua direção de propagação, ou seja, formando esse ângulo reto entre eles, a isto nós classificamos como ondas transversais. Então é válido tanto para ondas do mar, como também é válido, por exemplo, para a luz. Apesar de nós termos para a luz a presença de campo elétrico e campo magnético, que também são perpendiculares entre si. Então nós teríamos para a onda, no caso luminosa, mais especificamente, a propagação de uma das direções, seja ela do campo elétrico, por exemplo, na vertical, um campo magnético propagando-se horizontalmente e o deslocamento desta onda, neste caso, para a sua direita. Então nós poderíamos ter uma vibração horizontal, uma vibração vertical e a propagação para a direita de vocês, caracterizando, por exemplo, uma onda eletromagnética. É extremamente importante você observar dois detalhes, tá? Primeiro deles, toda onda necessariamente eletromagnética, ela será classificada como onda transversal. Não temos onda eletromagnética, seja ela ondas de rádio, ondas de TV, micro-ondas, ondas de celulares,
infravermelho, ultravioleta, luz visível, raio-x, raios gama, nenhuma destas ondas tem a menor condição de apresentar uma propagação de maneira longitudinal. Todas essas ondas transversais são classificadas como ondas transversais. Então toda onda eletromagnética é exclusivamente uma onda transversal. E nunca longitudinal? Nunca longitudinal. Já as ondas mecânicas, elas podem ser classificadas, ora como longitudinais, como é o caso do som, como é uma onda se propagando numa mesma direção para uma mola, ou também podem ser entendidas como ondas transversais, como as ondas do mar, como as ondas formadas em uma corda na qual você a coloque para oscilar para cima e para baixo. Então nós temos essas duas condições importantes dentro dessa classificação. Toda onda eletromagnética é exclusivamente transversal. E toda onda mecânica, ela pode ser entendida das duas maneiras. Ô Neto, você poderia ainda dizer que toda onda longitudinal é exclusivamente mecânica? Pode, sem problema algum. Então toda onda classificada como onda transversal, ou melhor dizendo, eletromagnética, é exclusivamente uma onda transversal. Já por sua vez, as ondas longitudinais são exclusivamente mecânicas. Não temos ondas longitudinais classificadas como ondas eletromagnéticas. Ok? Então esta é uma primeira propriedade envolvendo essas classificações das ondas. Então só lembrando ainda, mais uma vez, que dentro dessa classificação da propagação, ela ainda pode ser entendida como uma onda unidimensional, para especificar que esta onda unidimensional propaga-se em uma única direção. Nós teríamos a propagação desta onda, portanto, acontecendo em uma única direção. Podemos ter essas ondas classificadas como bidimensionais, onde esta onda bidimensional é necessariamente para caracterizar que nós teremos a propagação da mesma acontecendo em duas direções, ou seja, em um plano, como por exemplo, eu citei já a superfície livre de um líquido ou uma ola em um estádio, né? E ainda temos as ondas classificadas como ondas tridimensionais. Dentro destas ondas tridimensionais, nós temos como exemplo o som como o melhor deles para caracterizar que esta onda se propaga em três direções. Nas três direções, nós vamos ter, portanto, a propagação desta onda acontecendo. Então, para uma única direção, nós vamos ter uma onda unidimensional. Para duas direções, coloquei direção, mas para duas direções, nós vamos ter a onda bidimensional. E para três direções, nós vamos ter a onda tridimensional se propagando neste meio. Ok? Então, isso daqui era só um pouquinho de uma introdução, na verdade, envolvendo esses conceitos que nós conhecemos como a característica principal de uma onda de transporte de energia, sem transporte de matéria. As ondas unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais é para representar o número de direções. Lembrando também que toda onda longitudinal só pode ser classificada como mecânica e toda onda necessariamente eletromagnética só pode ser transversal. Agora, as ondas mecânicas podem se enquadrar em ondas longitudinais ou em ondas transversais. Ok? Abraço, galera!